Eu começo com o Dr. José Roberto Geriatra. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Como é que passou a noite? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Problemas. Sem problemas. E vocês aí de casa, como é que passaram a noite? Tranquilos também? Que bom. Uma noite de sono é tão importante, né, doutor? A gente acorda de mau humor quando dorme mal, né? Ai, é emburrado, irritado. É verdade. Uma vez eu escutei de um especialista, não sei se o doutor concorda com a mesma opinião dele, que o tanto de horas correto para cada pessoa é assim, você calcula desse jeito. Você pega de sábado para domingo, por exemplo, desliga despertador, celular, desliga tudo e dorme, mas tenta lembrar da hora que você pegou no sono, sei lá, 10 da noite, vamos supor. E o horário que você acordar no outro dia significa o tanto de sono que você precisa para acordar bem, sem despertador e nada mais do que isso. Porque quando a gente tem o despertador, né, às vezes corta aquele embalo do sono a gente fica gostoso. sempre preocupado, né? Quando a gente tem compromisso, muitas vezes pode reparar que a gente acorda depois de um tempo, sempre antes do despertador. É verdade. Né? Porque a gente sempre fica na ansiedade, fica na preocupação. Então, nesse método dele, né, a gente está desligando completamente. Hoje é difícil a gente desligar de celular e outras mídias, né? Então a gente precisa começar a aprender a desligar mesmo. Então, a última vez que eu fiz esse teste aí, né, desliguei o celular, desliguei tudo, fui dormir às 10 da noite, acordei quase 11 no outro dia. Nossa! Será que eu preciso de tudo isso, gente, pra estar bem descansado? Isso é bem dorminhoca. Bem dorminhoca. Eu adoro dormir. Você também? Adoro dormir. O cigarro interfere numa noite de sono? Dependendo do grau do comprometimento do que o cigarro causou nessa pessoa, né? E às vezes o problema já é ter um problema de pulmão. Se eu comecei a fumar há 1 a 2 anos, não, né? Mas se eu tenho um problema crônico de pulmão já, com vários anos de tabagismo, eu posso ter dificuldade e posso acordar com muita tosse, com muita secreção, e aí interfere na minha qualidade de sono. E a oxigenação é menor, né? E aí o fluxo cerebral fica comprometido. E o cigarro é o tema de agora com o Dr. José Roberto. Se você tem alguma dúvida, liga pra gente. 3315-1390, pergunta e o doutor responde, tá bom? Coloca aí na tela, produção, esta foto que a gente pegou da internet, que diz respeito à evolução de uma pessoa que fumou a vida toda praticamente. Então, do lado esquerdo, a gente tem a foto dela atual, quando ela começou o processo tabagístico dela, no meio o envelhecimento sem cigarro e depois uma perspectiva do envelhecimento com cigarro. O que a gente vê muito é a pele. A pele da pessoa demonstra que ela realmente a nicotina destrói todas as células da pele. Doutor, como que é esse processo todo do cigarro no que diz respeito à pele da pessoa? Então, como a gente nota nitidamente, não dá para pôr culpa na idade, né? Porque a foto do meio ali que a gente repara é um envelhecimento normal sem o dano do cigarro. Exato. Então, olha como essa pessoa é uma projeção, lógico isso, mas nós podemos pegar várias fotos e conhecer vários vizinhos e parentes com envelhecimento acentuado por causa do cigarro, né? Ele altera a estrutura do colágeno e essa pessoa começa a ficar literalmente muito mais enrugada, muito mais envelhecida em relação a uma pessoa do que é no meio ali a foto sem o cigarro. Então só o processo de envelhecimento deixa a gente com rugas, mas não tão enrugado quanto o processo com a presença do cigarro. Isso nós estamos falando de pele, fora isso é o que nós estamos vendo na cara. Imagine o que está acontecendo dentro do nosso organismo. A Vanessa ligou, um beijo para você, viu, Vanessa? Ela fez uma pergunta muito interessante. A partir da hora que para de fumar, os danos que o cigarro causou são reversíveis ou para o resto da vida ela vai ter os danos? E uma vez que o cigarro causou aquele dano, para sempre ela vai sofrer com aquilo? Nós precisamos separar bem isso, por exemplo, em termos cardiovasculares, o risco de eu ter um infarto é estimado pela Organização Mundial de Saúde, depois de 1 ano de eu parar de fumar, o meu risco quase que zera. Então, para o coração é bem bacana. É risco? O risco diminui. Então, a pele não volta ao normal. A pele pode ter uma melhora, mas voltar e ser comparável àquela foto da imagem do meio do envelhecimento normal, não, porque o dano está feito. Em questão pulmonar, eu sempre falo que uma vez estabelecida a doença, que a gente chama de DPOC hoje, doença pulmonar obstrutiva crônica, se eu continuar fumando, essa doença vai evoluir muito mais rápido. Se eu parar de fumar, essa doença evolui muito mais lento. Então eu já tenho um benefício. Se eu parar
parar de fumar, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida. Quem já teve essa experiência pode relatar para nós, né, como muda a nossa capacidade física, como muda o nosso bem-estar, como muda a nossa qualidade de sono. Então, a nossa qualidade de vida muda bastante. E além disso, nós temos que pensar no osso, porque o cigarro também faz mal para o osso. Então, em termos de osso, se eu já tenho uma osteoporose estabelecida, se eu parar de fumar, o tratamento é melhor, porque eu estou tirando um fator de risco que é o cigarro. Então, o cigarro, como a gente já viu, é ruim para a pele, é ruim para o osso, é ruim para o pulmão, é ruim para o coração. Então, o cigarro é ruim para o bolso, né? Porque se a gente colocar na ponta do lápis quanto essa pessoa gasta por dia, vezes 30 dias, vezes 365 dias do ano, faz a continha aí, gente, vocês vão ver quanto vocês vão gastar. Muita gente não conhece a sua terra natal, tá certo? E tem pacote para lá por muito menos, uma semana, um belo hotel, por muito menos do que ele gasta de cigarro. Então, além de perder a saúde, ele ainda perde dinheiro, né? E além disso, nós temos o risco de câncer, né? Que é uma outra doença temerosa, câncer de pulmão, câncer de faringe, né? Câncer de boca. Então, o cigarro é desastroso. Falar em câncer de boca, todo mundo que fuma fica com uma voz mais grave, parece, né, doutor? Eu conheço várias mulheres, inclusive, que fumaram a vida toda, pararam de fumar depois, pela consciência da saúde, mas a voz ficou com uma voz assim, sabe? Uma voz mais grossa, parece que tá faltando ar ali. O cigarro, ele destrói as cordas vocais? Não, ele faz uma alteração no epitélio, né? Tanto do pulmão, quanto da cavidade oral, das cordas vocais. Então, na verdade, é uma alta temperatura, né? Ficar engolindo fumaça toda hora, né? Fumaça quente, né? Toda hora, né? Então isso faz o organismo vai se defendendo, ele vai mudando o que a gente chama de epitélio. O epitélio é o solo, vamos imaginar, que o nosso pavimento aqui é de madeira, a gente vai mudando para um piso frio, por exemplo. A gente mudou o nosso piso, né? E isso acontece na nossa orofaringe, acontece no pulmão. A gente muda a estrutura, a gente muda o tecido. Olha, a Maria, ela ligou, um beijão pra você, Maria. Ela disse que ela fumou durante 30 anos, mas faz 6 anos que ela parou. Que bom, viu, Maria? Parabéns, Maria. Aí ela pergunta, nesses 6 anos sem fumar, ela pode ainda ter sequelas, algum restinho dos 30 anos que ela fumou anteriormente? Como a gente disse, eu não sei se ela ficou com alguma sequela em termos pulmonares, né? Se ela tem alguma chamada bronquite ou enfisema. Se ela teve isso, ela vai carregar isso para o resto da vida com uma evolução muito mais favorável, muito melhor do que se ela tivesse continuado fumando. Ela pode, se ela estiver nos ouvindo, né, participar aí, né, ver quanto que a qualidade de vida dela melhorou. Nossa, quanto que melhorou, inclusive, o cheiro dela, né, que é só isso, em relação ao cigarro, em sentir o cheiro, e a pessoa que fuma, ela tem aquele cheiro do fumante, né? E garanto que a Maria não gosta de sentir cheiro de cigarro. E não percebe, né? Porque a gente não percebe isso, né? E aí ela começa a melhorar o paladar, ela começa a melhorar o olfato, começa a melhorar a alimentação, começa a melhorar o bem-estar. Então os benefícios são amplos. Em questão de osso, a gente não sabe se ela já tem osteoporose, mas valeria a pena ela estar avaliando isso. E se tiver, começar a tratar. E um dos tratamentos ela já começou, que é parar de fumar 6 anos atrás. Mas o pulmão da Maria, nesses 6 anos sem fumar, ele tá pretão ainda? Ou ele tá começando a ficar branquinho? Não, ele não vai mudar, como eu falei, ele não vai mudar o piso mais, ele não vai voltar para ser madeira, imaginando aquela analogia que eu fiz, tá certo? Mas pelo menos ela não continua mudando esse mais piso. Preto ainda o pulmão, exatamente. Né? Tá Sem certo. dúvida, grande benefício. Olha, dá uma olhada nessa foto aí, gente. Olha só, antes e depois do cigarro. Olha só, gente, fala a verdade. Quanto tempo a pele de uma pessoa fica assim quando começa a fumar, doutor? Normalmente isso é bastante tempo de tabagismo, né? Mais de 10, 15 anos aí para alterar. Provavelmente a gente vê algumas manchas aí associado à alteração com o envelhecimento com o sol. Então, se juntar o sol com o cigarro, o estrago é maior, né? Mas olha a diferença, né, entre uma imagem e outra, é nítido, e a questão de cigarro. Então não é certidão de nascimento, né? É cigarro. Pois é cigarro aí no caso, viu? A Antônia perguntou se o café também tem esses malefícios com relação à pele quanto o cigarro. Não, o café é só em grande quantidade, mas é bastante quantidade mesmo, né? Que é prejudicial para o osso. Porque normalmente quem fuma
bebe muito café. Parece que tá junto ali, então, né? Então aí eles aceleram o processo em relação à osteoporose. Para a pele, eu desconheço alguma informação que seja prejudicial. E o café em excesso com açúcar, né, doutor? Nosso futuro vai agradecer, viu? O teu futuro de envelhecimento vai ficar feliz da vida, né? Açúcar. Açúcar em excesso. É uma caloria desnecessária, né? Açúcar é uma caloria desnecessária. Por que você não aprende a tomar café sem açúcar? Você vai sentir o sabor do café. Verdade, eu sei que parece muito... Ai, Lu, tô acostumado pelo menos com um docinho do adoçante. Agora, tenta tomar um cafezinho sem açúcar, sem nada. Val, volta assim, não, Deus me livre. Eu vou fazer uma experiência, eu só tomo café expresso, antes de chegar aqui eu acabei de tomar sem açúcar, né? Sem açúcar. E a gente acostuma, é questão de paladar, a gente acostuma. E se colocar hoje açúcar, estragou o café, e a gente só pode falar se o café é bom ou não sem o açúcar. Tá entendendo? Tá todo mundo aqui no estúdio torcendo o bico. Sem açúcar. Tenta, gente, você vai sentir, você vai começar a apreciar o café, tá? Né, doutor? Bom, quem mais? A Débora perguntou assim, como parar de fumar? Ô, Débora, que pergunta difícil de responder. Débora, a primeira coisa é querer parar de fumar. Né? A gente tem que ter determinação em tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ter determinação. Então, querer parar de fumar é importante. Uma vez querendo parar de fumar, a gente procura ajuda. Hoje nós temos grupos, né, para ajudar na cessação de tabagismo, no parar de fumar. Nós temos medicações interessantes para ajudar a parar de fumar. Tem remédios hoje que chegam a atingir 50% de sucesso. Né? Lógico, o paciente tem que querer, tem que estar participando ativamente desse processo. Então ele precisa procurar ajuda, conversar com o médico e aí a discussão se vale a pena colocar uma medicação. Tem adesivos de nicotina para ajudar na crise de abstinência e de ausência da nicotina. Então hoje nós temos métodos bacanas, junto com a vontade. Tá, gente? Combinado assim? Então, toma uma atitude. Você que está assistindo essa entrevista, Dr. José Roberto, geriatra, especialista nos assuntos, no que dizem respeito à nossa saúde e também ao envelhecimento, você quer viver mais? Você quer, não quer? Quem que não quer viver mais? Quem que não quer viver com mais saúde? Então, comece você, tomando uma atitude para você, parando de fumar. Tenta. Tá bom, mas procura ajuda. Às vezes sozinho é muito difícil, né, doutor? É difícil, mas vamos tentar, né? Eu acho que é importante isso, Luna. Querendo, vamos procurar ajuda. Se a gente reconhece o problema, fica mais fácil da gente resolver o problema. Exato. Então, se entender que o tabagismo é um problema de saúde, com consequências desastrosas, tanto na qualidade quanto na quantidade de vida. E se fosse bom, não tinha tanta campanha falando contra, não tinha tanta doença escrita no maço de cigarro que a gente acaba não lendo. E a figurinha atrás? E hoje, como mudou a legislação no mundo inteiro, né? Então, como o tabagismo está tentando ser banido no mundo inteiro. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado. É porque faz muito mal. Obrigado, doutor. Uma ótima semana. Até semana que vem. Semana que vem. Obrigado.